Pouca gente está pronta para ouvir isso, mas é a verdade nua e crua. O narcisista não começa a te valorizar quando você implora, explica ou tenta consertar a relação. Ele começa a te valorizar quando você para. Para de reagir, para de se justificar, para de alimentar o jogo. E isso vale para o narcisista, seja ele homem ou mulher. É contraintuitivo, eu sei, mas é exatamente aí que o narcisismo entra em curto-circuito. O silêncio consciente desarma o controle, mexe com o ego e cria um efeito psicológico que quase ninguém entende. Neste vídeo, você vai descobrir o momento exato em que tudo vira, porque ele sente sua falta tarde demais e como aplicar isso com clareza, firmeza e até um toque de estoicismo. Se você ficar até o final, vai perceber algo desconfortável e libertador. O poder sempre esteve com você, só estava sendo usado contra você. Momento 1. O silêncio que confunde. Quando a pessoa para de reagir como antes, algo sutil muda no ar. Ela não discute mais, não se explica, não corre atrás de justificativas. Esse silêncio não é frieza, é escolha, embora o narcisista leia de outro jeito. Dentro do narcisismo, a ausência de reação soa como um erro no sistema. Ele espera confronto, emoção, desgaste e não encontra nada disso. É como apertar um botão que sempre funcionou e, de repente, não ver resposta alguma. Aqui, o controle começa a falhar sem fazer barulho. E esse tipo de falha silenciosa costuma ser o início de algo maior. No começo, o narcisista tenta racionalizar o desconforto. Ele diz para si mesmo que é só uma fase, que logo tudo volta ao normal, que aquilo não significa nada. O ego cria explicações rápidas para evitar o incômodo real. Mas o corpo sente antes da mente aceitar. Há um aperto estranho, uma inquietação leve, uma sensação de que algo saiu do lugar. No narcisismo, perder previsibilidade é mais ameaçador do que perder afeto. E quando o silêncio entra em cena, a previsibilidade começa a ruir. Esse é o momento em que a pessoa, mesmo sem perceber, pratica algo muito próximo do estoicismo. Ela não reage por impulso, não se deixa arrastar pela emoção do outro. Em vez de responder na hora, ela observa, respira e segue a própria rotina. Um exemplo simples. Antes, qualquer mensagem atravessada virava discussão. Agora, vira apenas uma mensagem lida com calma. Esse pequeno gesto muda tudo. O narcisista sente que o velho jogo não provoca mais o mesmo efeito emocional. Aqui nasce a primeira rachadura real. Não é um rompimento visível, nem um drama explícito. É um desalinhamento interno no narcisista, algo que ele não consegue apontar com clareza. O controle ainda parece existir, mas já não entrega a mesma sensação de poder. O narcisismo começa a perceber que algo escapou das mãos, e sem perceber, ele entra num território que sempre evitou, a incerteza emocional. É exatamente aí que o jogo começa a virar. Momento 2. A vigilância invisível. Mesmo fingindo indiferença, o narcisista começa a observar com mais atenção do que nunca. Ele diz que não se importa, mas os olhos estão atentos a tudo. Horários, mudanças de rotina, pequenos sinais que antes passariam despercebidos agora ganham peso. O narcisismo não suporta perder acesso sem confirmação. Existe uma necessidade quase automática de verificar se ainda há algum vínculo emocional disponível. Não é saudade, ainda não. É um medo silencioso de estar sendo excluído do jogo. As redes sociais viram um campo de leitura obsessiva. Um horário online, uma foto neutra, um comentário banal já servem como combustível para interpretações internas. O narcisista tenta decifrar o que não é dito, porque o silêncio não oferece respostas diretas. Ele observa tentando recuperar uma sensação antiga, a de previsibilidade. No fundo, o desconforto cresce porque ele percebe que já não controla o ritmo emocional da outra pessoa. O narcisismo começa a operar em estado de alerta. Aqui o jogo muda de posição sem anúncio oficial. Antes, ele provocava e a reação vinha. Agora, ele observa e não encontra confirmação. Essa vigilância não é carinho nem interesse genuíno. É necessidade de validação. O narcisista precisa saber se ainda importa, se ainda é capaz de gerar impacto. Quando não encontra sinais claros, a mente entra em um ciclo repetitivo de análise. Isso cansa, irrita e fragiliza o ego aos poucos.
Para quem está do outro lado, manter a postura é essencial. Agir com naturalidade, seguir a própria rotina e não postar nada com intenção de provocar faz parte dessa estratégia quase estoica. Não é sobre mostrar força, é sobre viver de forma coerente. Quando a pessoa não se molda para ser vista, o narcisista sente algo novo, irrelevância momentânea. E para o narcisismo, essa sensação é profundamente desconcertante. O controle já não está na ação, mas na observação impotente. Momento 3. A tentativa sutil de contato. Depois de observar em silêncio e não encontrar a confirmação que esperava, o narcisista faz aquilo que sempre fez de melhor. Testa sem se expor. A mensagem surge de forma aparentemente inofensiva, sem emoção declarada, sem cobrança explícita. Pode ser um "lembrei de você", um comentário fora de contexto ou uma pergunta boba que não leva a nada. No fundo, não é curiosidade nem carinho. É um radar emocional tentando identificar se ainda existe acesso. O narcisismo não entra em contato por conexão verdadeira, mas por necessidade de validação e controle. Essa tentativa carrega um cálculo interno muito claro. O narcisista observa o tempo de resposta, o tom das palavras, a energia por trás da mensagem. Ele compara com o passado, buscando sinais de que ainda ocupa o mesmo lugar emocional. Quando a resposta vem diferente, mais curta, neutra ou simplesmente não vem, o ego sente um choque silencioso. Não é uma dor explosiva, é um vazio desconfortável. O script que sempre funcionou falha, e o narcisismo começa a perceber que perdeu algo que julgava garantido. Aqui entra um ponto essencial para quem está do outro lado. Manter uma postura alinhada ao estoicismo não significa ignorar por vingança, mas agir com consciência. Um exemplo prático. Antes, qualquer mensagem virava conversa longa, explicações e emoção. Agora, quando há resposta, ela é objetiva, sem prolongamento, sem abertura emocional. Isso quebra o padrão interno do narcisista, porque ele depende de engajamento afetivo para se sentir no controle. Sem isso, o jogo perde força. Nesse momento, o impacto real acontece. O narcisista percebe que não é mais capaz de acionar respostas automáticas. Ele sente que precisa fazer mais esforço para obter menos retorno. Isso mexe diretamente com o narcisismo, porque expõe uma verdade incômoda. O poder não estava nele, estava na reação do outro. Quando essa reação desaparece, o ego sente o primeiro golpe profundo, ainda sem saber como reagir. É aqui que a dinâmica começa a virar de forma irreversível. Momento 4. A comparação silenciosa. É aqui que algo realmente perigoso para o narcisismo começa a acontecer. O narcisista passa a comparar, mesmo que não admita nem para si mesmo. Ele observa outras pessoas, outras interações, outros estímulos, tentando recriar a sensação que tinha com você. Mas nada encaixa. Nenhuma reação provoca o mesmo impacto, nenhuma atenção gera o mesmo efeito emocional. O vazio que surge não é carência comum, é a frustração de perceber que a fonte mais eficiente de validação não está mais disponível. E isso mexe direto com o ego. O mais desconfortável para o narcisista é perceber que a comparação sempre termina em perda. Outras pessoas podem responder, rir, elogiar, mas não oferecem a mesma previsibilidade emocional. O narcisismo precisa de alguém que reaja de forma consistente ao jogo dele. Quando essa pessoa se retira emocionalmente, o sistema entra em falha. Ele começa a pensar mais em você justamente porque você não está mais tentando agradar, explicar ou se justificar. O valor surge não pelo que você faz, mas pelo que você deixou de fazer. Nesse ponto, muitos confundem essa mudança interna com arrependimento ou amor. Não é isso. O que acontece é uma reavaliação tardia. O narcisista começa a reconhecer o valor que sempre esteve ali, mas que era invisível enquanto havia disponibilidade emocional. Um exemplo simples ajuda a entender. Quando alguém está sempre acessível, o cérebro se acostuma e desvaloriza. Quando essa presença some, o impacto aparece. O narcisismo funciona exatamente assim, só que de forma mais intensa e egocentrada. É nesse momento que, pela primeira vez, o narcisista começa a te valorizar de verdade. Não porque mudou, mas porque perdeu. A ausência cria contraste, e o contraste cria percepção.
Ele entende que nenhuma substituição entrega o mesmo retorno emocional. Isso gera um incômodo profundo, porque desmonta a crença de que ele é insubstituível. O narcisismo começa a encarar uma realidade dura. O controle não garante valor, e a falta revela aquilo que foi negligenciado. Aqui, o jogo interno muda de patamar. Se tudo isso que você está ouvindo faz sentido para você, então presta atenção um instante. Existe um motivo para esse padrão se repetir quando o assunto é narcisista e narcisismo, e não é falta de força da sua parte. Por isso você precisa conhecer o e-book que eu deixei no primeiro comentário fixado. É um livro virtual. Você acessa na hora, direto no celular ou no e-mail, sem enrolação. Lá eu explico, passo a passo, como quebrar o ciclo da manipulação com clareza, firmeza e estratégias que realmente funcionam na vida real. Tem também 2 conteúdos que completam esse processo. Um que te ajuda a identificar a linguagem do narcisista no dia a dia e outro focado em reconstruir sua autoconfiança de dentro para fora. Depois, volta aqui, continua o vídeo e, se esse conteúdo está te ajudando, segue o canal para não perder os próximos. Momento 5. A inversão de papéis. A inversão de papéis acontece de forma quase imperceptível, mas o efeito interno é devastador para o narcisismo. Antes era você quem buscava clareza, quem tentava entender, quem explicava sentimentos e justificava limites. Agora, esse movimento se inverte. O narcisista começa a se explicar sem ser solicitado, a justificar atitudes antigas, a tentar mostrar que ainda importa. Essa mudança mexe profundamente com a estrutura interna do ego, porque ele não foi construído para se justificar, mas para ser validado. O narcisista sente que algo saiu do eixo. Ele percebe que já não ocupa o centro emocional da relação, mesmo que a relação nem exista mais como antes. Pequenos comportamentos revelam isso. Comentários defensivos, tentativas de parecer ocupado ou relevante. Histórias contadas sem contexto claro. Não é comunicação genuína, é autopreservação do ego. O narcisismo entra em modo de compensação, tentando recuperar uma posição que antes parecia garantida. Para quem observa de fora, essa inversão é clara. A pessoa que antes caminhava em círculos agora segue em linha reta. Ela responde menos, explica menos, reage menos. Isso não é frieza, é maturidade emocional. Um exemplo prático ajuda a entender. Antes, qualquer conflito virava longas conversas tentando alinhar expectativas. Agora, o silêncio ou uma resposta simples encerram o assunto. Essa postura, muito alinhada ao estoicismo, retira o palco emocional que o narcisista sempre utilizou. O desconforto maior surge quando o narcisista percebe que está descendo do pedestal. Ele sente que precisa provar valor, quando antes bastava existir. Isso fere diretamente o narcisismo, porque desmonta a fantasia de superioridade. A inversão de papéis expõe uma verdade incômoda. O poder nunca esteve em quem exigia atenção, mas em quem podia retirá-la. E quando essa atenção não volta, o ego entra em conflito com a própria imagem que criou de si mesmo. Momento 6. A saudade misturada com raiva. A ausência começa a ocupar um espaço constante na mente do narcisista. Não é uma saudade tranquila, nem um sentimento limpo. É uma presença incômoda, que aparece nos momentos de silêncio, nas pausas do dia, nos instantes em que o controle antes funcionava. O narcisismo não sente falta como alguém que ama, sente falta como alguém que perdeu o domínio. Essa diferença é crucial. A saudade vem misturada com irritação, porque a ausência expõe algo que ele sempre tentou evitar: a própria dependência emocional. Quanto mais o tempo passa, mais o conflito interno se intensifica. Parte dele quer se aproximar, recuperar a sensação de poder, restabelecer o jogo antigo. Outra parte sente raiva por não conseguir provocar reação, por não ser mais o centro das emoções de alguém. Esse vai-vem interno gera comportamentos contraditórios. Um dia, surge uma tentativa de aproximação. No outro, um afastamento frio. O narcisismo oscila porque perdeu o eixo, e sem eixo não há controle real. Esse estágio confunde muita gente, porque os sinais parecem ambíguos. Quem observa pode pensar que existe arrependimento ou mudança, mas o que existe, na verdade, é frustração. Um exemplo prático ajuda a clarear. O narcisista pode elogiar e logo depois atacar.
Pode se mostrar carente e, em seguida, distante. Não é incoerência emocional comum, é o ego tentando lidar com a perda de acesso. Quando o controle some, a raiva aparece como defesa. Para quem mantém a postura, esse é um ponto decisivo. Continuar agindo com firmeza, sem se deixar puxar por essa instabilidade, é essencial. O estoicismo aqui não é silêncio passivo, é consistência emocional. Não responder a provocações, não tentar decifrar o humor do outro, não ajustar o próprio comportamento para aliviar o desconforto dele. Quando essa postura se mantém, o narcisista sente algo que raramente enfrenta: impotência emocional. E isso aprofunda ainda mais o conflito interno que ele tenta esconder. Momento 7. A tentativa de recuperar o poder. Quando o narcisista percebe que perdeu o controle emocional, a reação não vem do amor, vem do orgulho ferido. Ele não aceita a ideia de ter sido descartado emocionalmente, porque isso confronta a imagem grandiosa que construiu de si mesmo. É nesse ponto que surgem tentativas mais evidentes de provocação, culpa, sedução ou confusão. O narcisismo entra em modo de emergência. Não para reconectar de forma saudável, mas para restaurar a sensação de domínio que lhe escapou. Essas tentativas podem assumir várias formas. Às vezes ele provoca, buscando uma reação emocional negativa. Em outros momentos, se faz de vítima, tentando despertar culpa ou pena. Há também a sedução repentina, com promessas vagas e palavras bem escolhidas. Nada disso é espontâneo. Tudo é estratégia. O narcisista não suporta a ideia de não ser necessário. E quando percebe que você não reage mais como antes, ele tenta puxar qualquer fio emocional que ainda reste. Aqui, muita gente se confunde e cede. Um exemplo prático ajuda a entender o risco. Uma mensagem acusatória pode gerar vontade de se explicar. Um elogio inesperado pode despertar esperança. Uma provocação pode ativar raiva. Qualquer reação intensa devolve ao narcisista a sensação de poder. A postura alinhada ao estoicismo exige o oposto. É responder com neutralidade ou não responder. É manter o foco na própria estabilidade emocional, não na instabilidade do outro. O momento mais doloroso para o narcisista chega quando ele percebe que essas tentativas não funcionam. Ele entende, mesmo que não verbalize, que você não depende mais dele para se sentir visto, validado ou seguro. Essa percepção desmonta o narcisismo por dentro. O ego entra em conflito porque perde a função central que sempre exerceu: controlar emoções alheias. Quando isso falha, sobra apenas o vazio e a frustração. É aqui que o poder muda definitivamente de mãos, mesmo que ele ainda tente negar. Momento 8. A percepção final. Esse é o ponto em que tudo se encaixa de forma dolorosa para o narcisista. Ele percebe que a perda aconteceu antes mesmo de qualquer afastamento físico. Não houve uma cena final, uma briga definitiva ou um fechamento claro. O rompimento real foi emocional, silencioso e interno. O narcisismo entende, ainda que relute, que o vínculo já não existe do jeito que existia. E essa percepção é devastadora porque não há como negociar com alguém que já se retirou por dentro. O mais desconcertante é que o respeito nasce tarde demais. Só agora ele reconhece o valor que sempre esteve ali, mas que era invisível enquanto havia disponibilidade emocional. Quando você explicava, cedia, reagia e tentava consertar, isso parecia comum, quase sem importância. Quando parou, virou ausência. E a ausência cria clareza. O narcisista passa a entender que perdeu alguém que sustentava parte da estrutura emocional dele, mesmo sem perceber. Nesse estágio, não há mais tentativas caóticas de controle, apenas um entendimento amargo. Ele percebe que não foi rejeitado por outro alguém, nem substituído de forma direta. Foi superado emocionalmente. Um exemplo simples traduz isso bem. Não dói porque você foi embora, dói porque você ficou inteiro sem ele. O narcisismo não sabe lidar com alguém que não precisa provar nada, explicar nada ou reagir a nada. Isso expõe uma fraqueza profunda do ego. A percepção final carrega uma verdade cruel, mas libertadora para quem observa de fora. O poder sempre esteve com você. Não porque você dominava o outro, mas porque tinha a capacidade de se retirar emocionalmente. Enquanto reagia, esse poder era usado contra você. Quando parou, ele voltou ao lugar certo. O narcisista entende isso tarde demais.
E você entende algo ainda mais importante. Não foi o silêncio que causou a perda, foi a consciência. Se isso tudo fez sentido para você, comenta aqui embaixo algo simples como: eu escolho parar de reagir. Esse gesto parece pequeno, mas marca um compromisso interno com a sua própria virada. Eu sei que chegar até aqui não foi fácil. Quem conviveu com o narcisismo carrega confusão, culpa, exaustão emocional e aquela sensação de que sempre está faltando alguma coisa. E a verdade é que, mesmo entendendo o jogo, ainda existe uma fragilidade aí dentro que precisa ser cuidada com clareza e método. Consciência sem direção ainda dói. É por isso que você precisa ler o e-book principal, que está no primeiro comentário fixado abaixo do vídeo. Ele não é motivacional, é prático. É um livro virtual que você recebe direto no seu celular e no seu e-mail, e ele mostra, passo a passo, como quebrar o ciclo do narcisismo sem voltar para a dor. Além disso, esse material vem acompanhado de 2 conteúdos que completam tudo o que você aprendeu aqui. Um ajuda você a identificar a linguagem do narcisista no dia a dia, aquelas frases e comportamentos que confundem e drenam energia. O outro é focado em autoconfiança e reconstrução emocional, porque sair desse tipo de vínculo não é só se afastar do outro, é se reconstruir por dentro. Esses complementos não são extras aleatórios, eles fecham as pontas que normalmente ficam abertas. O link está no primeiro comentário fixado, de forma simples e direta. Acesse com calma, leia no seu tempo, mas não adie esse cuidado com você. E se esse conteúdo te ajudou, se inscreve no canal e ativa as notificações. Aqui você continua aprendendo, se fortalecendo e entendendo que você não está sozinho ou sozinha nesse processo. Até o próximo vídeo.